Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Êxodo 14, 15. Quero meditar com vocês hoje sobre o tema caminhar é preciso. Caminhar é preciso. Não adianta a gente ficar prostrado, com medo das lutas, das dificuldades. Caminhar é preciso. É caminhando que Deus vai fazendo o milagre. É caminhando que Deus vai abrindo portas. Não é? Hoje, nem o dirigente sabia que eu ia fazer essa campanha para ele. Ele mesmo está liberado de estar aqui hoje. E ele está lá, pegou lá o trabalho com fé, né? E está lá fazendo e vai receber amanhã a notícia, né? O que ele fez? Ele começou lá a obra. Eu falei, rapaz, você dá conta desse desafio? Não, pastor, pode deixar. Isso aí. Caminhar é preciso. Acharam aí? Êxodo. Então vamos lá. É um texto conhecido da igreja. Versículo 15 e 16. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar. E fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eu já estive lá em Israel, no Egito também, e você hoje faz essa trajetória num túnel debaixo do canal de Suez, de ônibus. Tem um túnel que passa debaixo de um braço. Esse canal de Suez é um braço do mar. Você passa por baixo. Naquela época não tinha esse túnel. Precisava de um milagre. Moisés, um homem que Deus levantou. Moisés é interessante. Começa a história de Moisés lá no capítulo 2, dizendo que ele era uma criança formosa. Essa formosura aí está falando de uma unção de Deus sobre ele. E termina a história dele em Deuteronômio, que é o último livro que ele escreve, mas os últimos versículos não foi ele, porque ele morreu antes. Provavelmente Josué. E aí diz o texto assim: não surgiu nenhum outro homem profeta como Moisés em Israel. Quer dizer, começa uma história muito interessante, surgido das águas. Seu nome é Moisés, não é um nome hebraico, é um nome egípcio. Claro, eles estavam morando lá há 400 anos, então adere, Ronildo, à cultura. É igual, por exemplo, você vai lá no bairro da Liberdade, em São Paulo. É uma colônia de orientais, japoneses, coreanos, né? Mas muitos ali já têm o seu nome, José Yakamoto. Por quê? Porque já adotou os nomes, às vezes leva o sobrenome da família, mas o primeiro nome já está aqui há muitos anos. Lá eles estavam há 400 anos, né? Que quer dizer tirado das águas, Moisés. Porém, é um homem que nasce debaixo da bênção de Deus, de uma promessa, termina com uma história linda, apesar que não pôde entrar na terra da promessa, só viu de longe. Mas diz, nenhum profeta surgiu mais em Israel como ele. Mas entre esse início e fim, tem um percurso aí que eu vou te falar, só a graça. Só a graça de Deus. Um percurso de altos e baixos,
de sorrisos e muito mais lágrimas e lutas do que vitórias, a ponto de não entrar na terra da promessa e insistir com Deus. Deus manda ele subir na montanha e fala lá a promessa lá. Não, Senhor, deixa, eu já te disse. Não, o texto é muito claro, o texto fala assim: não fale comigo mais sobre esse assunto. Deus diz a Moisés: não toque mais nesse assunto comigo. Moisés estava ali insistindo com Deus: Senhor, não, deixa eu pôr pelo menos um pezinho lá e o Senhor me leva. Deus diz: não toque mais nesse assunto comigo. Então, nesse nascer, e viram que a criança era formosa, tinha um decreto que toda criança masculina tinha que ser jogado nas águas para morrer afogado e ser alimento de crocodilos. Até hoje você vai nas regiões do Nilo, os crocodilos são, assim, num linguajar bem popular, né? São jacarés enormes, de 7, 8, até 9 metros de comprimento. Verdadeiros monstros, que não tem crocodilo no Brasil. E nenhuma outra região, é só lá. Então, ele já nasceu decretado para ser jogado nas águas. Ou morria afogado, mas nem morria afogado, porque a hora que já jogava na água, já ficava ali na boca do jacaré. Tem ali no Recreio, tem um riozinho sujo ali, a gente passa na pontezinha, eu e o Sanlai, quase todo dia que a gente vai fazer a caminhada, exercício, aí tem a parte da ponte lá que os jacarezinhos ficam ali o tempo todo. Por quê? Porque eles ficam esperando as pessoas jogar uma comidinha. Então, quer dizer, ó, nem cai na água, já pega no ar ali, ou já faz um barulhinho, já... Então, Moisés já nasce com esse decreto nas costas. Deus o prepara, Deus o levanta, Deus põe ele dentro do palácio por 40 anos, é formado nas principais ciências da época. Para quem acha que a ciência da época era besteira, é só você ver os livros de provérbios dos egípcios, dos sábios egípcios, de 2.500 anos atrás. Eu já preguei aqui, já li alguns. São muito semelhantes ao nosso provérbios da Bíblia. Você vai ver a riqueza de sabedoria para hoje. Para hoje. Então, como é que eles construíram até hoje a ciência, com toda a tecnologia, não consegue entender a perfeição da construção das pirâmides? Até hoje, uma construção de 2.000, 3.000 anos, 1.800 anos, é uma incógnita para a ciência atual. Como construíram? E Deus prepara Moisés ali 40 anos. Moisés fez todas as ciências do Egito, faltava mais uma faculdade para Moisés, que era a faculdade de Deus, aí é 40 anos no deserto. É um pouquinho mais difícil a faculdade de Deus. E a faculdade de Deus também é tempo, é o tempo. E lá, quando ele disse, eu não sei mais falar, os diplomas dele tinham acabado, tudo, não sabia mais falar, Deus disse, não, é você que eu escolhi para ser o líder e libertar o meu povo. E esse cajado aí que está na sua mão, o que é isso? Um cajado de conduzir ovelhas? É esse aí, pedaço de madeira.
Moisés vai para o Egito, volta, se une com seu irmão é o seu porta-voz, segundo a própria orientação de Deus. Eles enviam, Deus envia através deles as 10 pragas no Egito. É bom entenda isso aqui, que aquelas 10 pragas era relacionada aos 10 principais deuses do Egito. Tinham mais deuses no Egito, mas aquelas 10 pragas é relacionada aos 10 principais deuses. Por exemplo, ficou 3 dias escuro que não se enxergava um palmo de distância. Aquilo foi um desafio, acabou com a moral do deus Ra. O que era o deus Ra? Era o sol, era um deus egípcio. Os gafanhotos, que era um deus também, destruiu a terra. O gado, que era deuses, foi destruído. O Nilo era um dos deuses. Todos eles têm um nome. As 10 pragas é relacionado aos 10 deuses, todos esses 10 deuses têm um nome. Quando eles saem, Deus vai lá e liberta o povo. Fizeram a Páscoa. Veio a noite do julgamento dos egípcios e a libertação do povo de Deus. Deus manda Moisés passar o sangue nos umbrais das portas, o sangue do cordeiro. Era uma profecia que Jesus ia ter que morrer. E eles liam, os fariseus liam, eram estudantes da Bíblia, os escribas eram estudantes do Antigo Testamento. A Bíblia na época de Jesus era só o Antigo Testamento. E não conseguiam compreender que o cordeiro tinha que morrer. Pastor, eu leio aqui na Bíblia, vejo sobre o Messias, ele vai reinar, tudo. Mas onde é que está que ele vai morrer? Todo cordeiro que morria no Antigo Testamento era o símbolo da morte de Jesus. O sangue nos umbrais, para ter sangue, o cordeiro tinha que ter morrido. Era o símbolo que Jesus ia morrer e através do seu sangue, nós íamos ser salvos. Era uma tipologia. Tipologia. E Moisés, com aquele cajado, vai na frente do povo. E aquela multidão junta-se ao redor de Moisés, Arão e Miriam, e segue a jornada para a terra da promessa. Preste atenção no que eu vou te falar. Promessa de Deus para mim e para você não é sinal de cruzarmos os braços ou deitarmos esperando que a promessa vai acontecer. Promessa para nós é símbolo de é hora de caminhar. É hora de levantar. É hora do desafio da jornada. Promessa não é símbolo de você sentar e cruzar os braços e dizer, Deus prometeu, agora vamos só ficar esperando. Não. Promessa de Deus. Você tem uma promessa de Deus? Pois levanta cedo, porque caminhar é preciso para que a promessa não fique pelo caminho ou você perca essa promessa. Promessa, eu uso muita metáfora de você tem que pegar o trem aqui em Bangu para ir para o centro. Se você não for lá para a estação, o trem vai passar e você não vai. Se você ficar na estação, o trem passar e você não entrar, você não vai. Você só vai chegar num centro se você entrar no trem. Promessa de Deus é assim. Deus tem uma promessa, então vou dormir. Vou sentar, vou cruzar os braços, não vou fazer mais nada esperando a promessa. Ela não vai chegar. É preciso caminhar. É preciso continuar o desafio.
Deus disse ao povo: está aí a promessa, ó, a terra da promessa, a terra que mana leite e mel, aquilo que eu prometi há 400 anos, há 430 anos para o pai na fé de vocês, Abraão. Está aí a terra da promessa. Certo, e agora? Tem que atravessar o Jordão, mas não tem ponte. E tem que derrubar todas as cidades e os inimigos que estão lá dentro. Ué, mas não é promessa que é nosso, é terra que manda leite e mel? É, mas vocês vão ter que ir lá enfrentar os inimigos. Vai ter que ir lá para a batalha. A muralha eu vou derrubar, mas vocês vão ter que rodar em volta dela e depois gritar e trocar a trombeta. Deus prometeu a Gideão: vou te dar a vitória. Ele juntou mais de 30 mil. Deus disse: está muito. Até ficar em 300. Olha aí o desafio. Eu vou dar a vitória, mas agora é só com 300. E o medo? E agora, o que nós vamos fazer? Gritar e levantar as tochas. Deus nos deu a promessa, então vamos ficar aqui do lado de cá esperando o que vai acontecer lá com as muralhas de Jericó, com a cidade de Ai. Tem que levantar, caminhar, é preciso, para que o milagre aconteça. O texto que foi lido hoje pelo pastor Ronildo, a pessoa foi até Jesus, caminhando até Jesus. Jesus fez o milagre. Amados, foi decretada a saída do povo, foi decretada a liberdade dos hebreus. Deus disse: chegou o dia, depois de 400 anos, eu julguei o Egito, e agora vocês estão livres. Irmãos, 400 anos é quase a história da fundação do Brasil. Nós estamos aqui há 500 e pouco. Decretada foi a liberdade dos hebreus. Agora era preciso sair dos limites do Egito e seguir rumo à terra da promessa, a terra que o Senhor havia prometido, a terra que mana leite e mel. É preciso sair. É preciso sair. É preciso levantar. É preciso ir para o desafio. Deus, quando nos dá promessa, não é para nós ficarmos escondidos esperando a promessa chegar. Deus, quando nos dá a promessa, não é para nós deitarmos esperando a promessa chegar. Deus, quando nos dá a promessa, não é para nós sentarmos, cruzar os braços esperando a promessa chegar. É preciso nós sairmos do nosso limite, da terra que está nos limitando, ou aquilo que está nos cercando, e ir para o desafio. Eu me lembro lá em Palmas, trabalhando com meu pai, tinha um obreiro, ele era muito amigo nosso, mas era muito engraçado. Me lembrava muito Jeca Tatu. Um dia eu fui comer lá no barraquinho que ele, a esposa e os 2 filhinhos dele moravam, os menininhos ficavam brincando comigo. Aí nós pegamos aquelas latas de tinta, ele fez uma lata de tinta, fez uma tábua em cima, ali era o banquinho ali, que a gente sentava para almoçar. Aí, nós 2 estávamos almoçando, e ele conversava aquele jeito bem jecão mesmo, né? Aí ele disse: pastor, o senhor sabe que o obreiro, depois que almoça, tem que dormir, né? Bastante. Sabia não. Mas por quê? É porque é a forma de Deus falar conosco através dos sonhos. Eu falei: Raimundo, tu já viu falar em criolino, né? Já, pastor. Falei: então, você pega criolino, pega um copo d'água, põe umas gotinhas de criolino e toma.
porque não há dúvida que você está cheio de verme. Nada contra o soninho, porque, graças a Deus, eu estava com um cansaço muito grande, e esses dias eu estou conseguindo cochilar após o almoço, 10, 15 minutos. A gente fica outra pessoa depois que cochila, é importante. Mas eu estou falando a questão da revelação. Que o obreiro tem que dormir para ter revelação. Até porque o cochilo é uma recomendação medicinal. Antigamente as pessoas tinham aquela mania de dizer, né, que eu ouvi aquele dono do Pão de Açúcar que faleceu há pouco tempo, ele dando uma entrevista na rádio CBN, que ele antes dos 50 anos, quando ele estava dormindo em casa, depois do almoço, tirando um cochilo, o telefone tocava, ele mandava a família dele mentir, dizendo, fala que eu estou tomando banho, inventava alguma coisa. Aí depois dos 50 anos, ele disse que ensinou a família, quando ligarem, diga que ele está dormindo. Não estou falando sobre um cochilo depois do almoço. Você vai na Espanha, vários países da Europa, na Espanha, fecha meio-dia, nem restaurante abre, é uma coisa inacreditável. Só abre às 3 da tarde. Chama hora da siesta. Mas não é disso que eu estou falando. Falando de gente que acha que é na preguiça que Deus vai falar, vai revelar. Não. Você tem que sair do seu limite, da sua acomodação, para que Deus realize as promessas que Ele tem para você na sua vida. Nós temos que sair do nosso conforto, como diz aí algumas pessoas atualmente. É isso, né, o termo? Sair do conforto. Zona de conforto, sair da zona do conforto. Tem que sair da zona de conforto. Sair do nosso limitezinho, porque caminhar é preciso para que Deus faça o milagre. Então, foi decretada essa liberdade aos hebreus. E eles agora, Deus diz para eles saírem da terra do limite deles, da zona de conforto. Larga a casa de vocês, que vocês construíram aí. Larga tudo isso aí, que eu tenho uma nova promessa para vocês, eu tenho uma nova terra. Não basta, irmão, nós afastarmos daquilo que representa um estilo de vida antigo, né? Não basta afastar-se daquilo que representa um estilo de vida antigo. É mais do que isso que Deus quer de mim e de você. É preciso andar em direção ao destino que nos aguarda, o destino escolhido por Deus, preparado por Deus, para mim e para você. Vou repetir de novo isso aqui. Deus decretou a liberdade do povo hebreu, agora era preciso sair da sua zona de conforto, sair do seu limite, que era o Egito, deixar tudo para trás e seguir para a terra da promessa. E agora guarde isso aqui: não basta nós afastarmos daquilo que representa um estilo de vida antigo. Não é só afastar do estilo de vida antigo. É preciso mais do que isso. É preciso andar em direção à promessa de Deus. É preciso andar no caminho que Deus destinou e que Ele está aguardando eu e você chegar para que a promessa seja cumprida. Então saia da sua zona de conforto, saia do seu limitezinho, vá para os desafios, o Senhor será contigo, porque é o Senhor que está na sua frente. Mas é preciso nós caminharmos, é preciso nós levantarmos, é preciso nós confiarmos nesse Deus que nos prometeu e seguir em frente. Quantas pessoas a gente vê sendo abençoada por um tempo? Já observou isso na igreja? Pessoas que vão sendo abençoadas durante um tempo, daqui a pouco eles perdem a bênção de Deus.
Perde a bênção de Deus. Como disse você hoje naquela mensagem que você me mandou, né, a Bíblia diz lá em Atos 13, ele me mandou hoje, que ali estavam reunidos profetas e doutores da palavra de Deus. E o Espírito Santo disse: separa para mim Paulo, ou Saulo e Barnabé. E aí eles, orando ao Senhor, impuseram as mãos, o Senhor dirigiu para onde eles tinham que ir. Então eu estou falando de profetas e doutores, foram dirigidos pelo Espírito Santo, eles foram buscar a direção do Espírito Santo. E nós, quantas vezes a gente toma decisões sem pedir a orientação de Deus? Quantas vezes nós desistimos da jornada sem orientação de Deus? Quantas vezes nós paramos porque não pede a orientação de Deus? E quantas vezes você já viu nessa jornada sua de vida cristã, obreiros, obreiras, mulheres, homens, que tinham uma jornada longa e maravilhosa de vitória pela frente na casa de Deus, e de repente se perderam. Se perderam. Ficam pelo caminho, porque desiste da promessa de Deus, desiste da direção de Deus, saem do caminho que Deus determinou, e aí vai ficar pelo caminho. E aí a derrota, irmão, é certa. Assim como a promessa é certa para quem se levanta e caminha, assim também é certa a derrota para aqueles que cruzam os seus braços, para aqueles que deixam de consultar o Senhor, para aqueles que entram pelo caminho da desobediência. Não basta afastar-se daquilo que representa um estilo de vida antigo. Não é só você se afastar das coisas que te atrapalham, não é só afastar daquela vida antiga que você levava. É mais do que isso. É preciso andar em direção à promessa, o caminho que Deus traçou para você. O destino escolhido por Deus, não foi você que escolheu, foi o Senhor que escolheu. Então afaste-se do caminho antigo, sai da sua zona de conforto, mas vai no caminho que o Senhor estabeleceu. Não o que você estabeleceu, mas o que o Senhor estabeleceu. O que o Senhor estabeleceu. Esse povo, irmãos, quando eles chegaram de frente ao Mar Vermelho, na parte norte ficavam as fortalezas dos egípcios, com estruturas de pedras maciças, verdadeiros fortes de guerra. Ao sul estava o deserto de Misraim. Você vai fugir para o deserto? Como? Você vai fazer no deserto? Interessante eu falar em deserto aqui. O presidente do Irã, um verdadeiro matador de gente, fez o maior ataque contra Israel desde quando Israel surgiu. Aconteceram duas coisas interessantes. Naquele ataque, Israel foi exaltado no mundo inteiro, porque não caiu bomba nenhuma lá, foi interceptado. Um mês depois, o homem está morto, está enterrado. Acabou o homem. Aquele ali acabou. Vai levantar outros? Vai. Ervas daninhas não acabam, mas aquele ali acabou. Não foi preciso Israel soltar bomba, nem matar, igual ele fez com Arafat, né?
Foi lá, pegou Arafat saindo de um carro e jogou uma bomba em cima. Não foi preciso nada disso. O Senhor mesmo soprou um vento lá no deserto e o helicóptero caiu e pronto, acabou. Para o oeste, ficava a cidade de Ramsés e Gósen. E ao leste estava o Mar Vermelho. Então, não tinha para onde ir. Mas tinha uma promessa. Vá para a terra que eu te prometi há 400 anos para o teu pai Abraão, porque a terra mana leite e mel. Meu irmão, minha irmã, tem uma promessa de Deus para você. Ao norte está cercado? Ah, então vou sair pelo sul. Está cercado também? Então vou sair pelo leste. Está cercado também? Então vou sair pelo oeste. Está cercado também? Está tudo cercado. Mas Deus diz para você: levanta e caminha. Senhor, mas está tudo cercado. Levanta e caminha. Levanta e caminha. Ah, não, está cercado ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Vamos ficar por aqui mesmo, quieto. Não. Levanta. Levanta. Estende o cajado, toca o cajado nas águas e atravessa. Senhor, mas o que é isso? Nós nunca vimos falar isso. O mar se abrir, vai se abrir. Meu irmão, minha irmã, o Senhor é contigo. Eu sei que esse mundo, as lutas, eu falo até como pastor presidente. Às vezes a nossa fé vai lá embaixo. As lutas nos trazem um desânimo terrível. Mas, irmãos, só estamos aqui porque, como Moisés, nós estamos atravessando o mar. Se nós fôssemos ficar olhando para a esquerda, para a direita, para o sul, para o norte, para o Mar Vermelho que está na nossa frente, eu não estaria aqui hoje. Mas o Senhor nos diz: levanta. Coloca os teus pés sobre as águas que o mar vai se abrir. Qual é o seu sonho? Qual é o seu projeto? E aí você olha e fala: meu Deus do céu, é impossível. Nós temos desafios. Eu tenho desafios aqui como pastor presidente, projetos. Olha, hoje, graças a Deus, eu não sei se está aí o vídeo, mas chegou aí os 28 máquinas de ar-condicionado. É uma benção, né? Mas são 550 mil para nós pagar agora. Aí é difícil até da gente dar glória a Deus. Aí, ó. Pegou aí. Olha lá. Está tudo aí. Eu estou precisando de oferta, mas nós tiramos oferta hoje para quem? Para a Rua Itajaí. Então, quando alguém num lugar fala: o dinheiro da congregação vai para a matriz, tudo, é mentira. Tem uma porcentagem que isso é estabelecido desde 1911, quando surgiu a Assembleia de Deus com as suas congregações. E é por isso que nessa junção financeira, congregação e matriz, vai aumentando as congregações. É por isso que a única igreja no Brasil que tem filiais e mais filiais, a Assembleia de Deus, e as outras que tem é porque aprenderam com a Assembleia de Deus. Então está aí, ó. Agora, se eu sentar aqui e ficar: ô Senhor, da onde vai vir essa oferta? O que nós vamos fazer? Levanta e marcha. O meu desafio é aqui, como pastor presidente, terminar essa igreja, construir congregação, reformar a congregação, levar o povo à palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus para o povo, conduzir esse povo para a terra da promessa, que é o céu, abençoar esse povo, criar meus filhos no caminho do Senhor, que é outro desafio, manter meu lar abençoado, é outro desafio, porque tem gente que consegue desgraçar o seu lar. Tem gente que
Ele mesmo vai lá, pega uma bomba, põe dentro do lar e explode. Ô Senhor, o que foi? Não, você pegou a bomba e pôs dentro do lar. Leva a maldição para dentro de casa, leva pecado para dentro de casa. Levanta. Sai da zona de conforto. Sai do seu limite. Deus te libertou pelo seu sangue. Deus te encheu com o Espírito Santo. Deus te deu uma liberdade. Deus tem uma promessa para você. Não basta nós só afastarmos da vida passada do pecado. Agora é necessário você atravessar o Mar Vermelho. Atrás vem Faraó, do lado tem montanhas, tem fortalezas, mas caminhe em nome do Senhor Jesus. Vai na tua força. Senhor, nem força eu tenho. Vai em nome de Jesus. Vai que eu vou derrubando. Vai que eu vou abrindo as portas. Vai que eu vou separando as águas. Senhor, mas do outro lado tem deserto. Não sabia eles que do outro lado teria uma coluna da presença de Deus, que à noite era fogo e de dia era nuvem. E o pão para comer ia cair do céu. E se eles não atravessam? Saia da sua zona de conforto. Irmãos, quantos crentes sentados, só reclamando. Eu tenho uma promessa, mas está difícil. E é homens e mulheres, na história da Assembleia de Deus, da vida cristã, ficando pelo caminho. Vão ficando. Como aqueles que foram caindo do deserto, por pecado, por incredulidade, por idolatria, por murmuração, por dúvidas, outros até com saudade de voltar para o Egito, mas foram ficando todos no deserto, foram ficando. Só sobrou Josué e Calebe. Mas por quê? Porque esses foram, Deus disse, Deus falou, Deus prometeu, e nós não vamos perder essa promessa. Deus falou, Deus disse, Deus prometeu, nós não vamos perder essa promessa. Deus falou, Deus disse, Deus prometeu, nós não vamos perder essa promessa. Meu irmão, minha irmã, Deus falou, Deus te disse, você não pode perder as bênçãos, a promessa que o Senhor tem para você. Deus tem promessa para você. Saia da zona de conforto. Irmãos, eu sou pastor presidente, agora em novembro faz 25 anos. Já quando assumi como pastor presidente, eu já tinha um curso de teologia, um curso de história, uma pós-graduação na PUC São Paulo, pastor presidente, pronto. 2 cursos superiores e uma pós-graduação na PUC São Paulo. Não tá bom? Tá bom. Bateu agora 54 anos, eu falei, não, vou estudar. Vou fazer mais, vou começar a realizar os sonhos meu. Voltei a fazer um bacharel em teologia, porque os bacharéis de antigamente não era registrado pelo MEC, era chamado cursos livres, como os cursos militares antigos eram livres. Fui lá fazer. Tá bom não. Fiz pós-graduação, fiz uma pós-graduação. Tá bom não. Fiz um mestrado, dando glória a Deus. E agora entrei num doutorado. Eu poderia estar aí de braço cruzado, esperando a aposentadoria chegar. Já tem 2 cursos superiores, que poucos pastores presidente têm. Tem uma pós-graduação na PUC, poucos pastores presidente têm. Mas eu saí da zona de conforto. E não é fácil. Mas nós não podemos ficar na zona de conforto. Cada desafio o Senhor vai te dando milagres. Aqui muitos já participaram daquelas campanhas dos R$200, né? Lembra aquelas campanhas? Muitos. Irmãos, que nós ouvíamos de testemunho de irmãos que dizia que o pastor lá na congregação, aqui mesmo na matriz, falava, irmão, pega aqui e tal, e o irmão fazia um propósito, ele sozinho lá com Deus, Senhor, eu não tenho um centavo, mas eu vou pegar.
Eu não tenho nem emprego, mas eu vou pegar. Daqui a pouco Deus abria a porta do emprego, daqui a pouco Deus dava carro, daqui a pouco Deus fazia milagre. É assim. Caminhar e levantar é preciso para você experimentar os milagres de Deus na sua vida. Comodismo, Deus não vai fazer milagre. No comodismo, Deus não vai operar. No comodismo, Deus não vai falar. No comodismo, os milagres não vão acontecer. Mas quando você, no poder do Espírito Santo, levanta e caminha, você vai ver o poder de Deus acontecer. Você vai ver o gigante Golias cair. Você vai ver o mar vermelho se abrir. Você vai ver a chama de fogo no deserto à noite e a nuvem de dia. Você vai ver o maná cair do céu. Você vai ver o Jordão se abrir. Você vai ver as muralhas de Jericó ir ao chão. Você vai ver os inimigos ser derrotados. Você vai experimentar da terra da promessa que mana leite e mel. Haverá choro, haverá dias de dúvida, haverá dias de lágrimas, mas você tem que caminhar, porque enquanto você caminha, é Deus que vai na frente fazendo um milagre. Como é que Deus vai operar em zona de conforto? Como é que Deus vai fazer milagre se eu e você não vamos, não caminhamos, não agimos? Eu preciso de um emprego, mas tem que levantar cedo, fazer o seu currículo, organizar, correr atrás. Aí Deus vai na frente fazendo o milagre. Você vai lá, faz sua campanha, sua oração, suas promessas. Senhor, se o Senhor abrir a porta, eu vou dar o meu primeiro salário, eu vou dar o dízimo. Você faz as suas promessas, mas tem que levantar cedo e correr atrás. Vou pedir para o meu irmão ir lá falar com o cara lá da empresa para ver se tem um emprego para mim. Aí, meu irmão, aí não existe isso. Vou pedir para o meu pai, vou pedir para alguém para ir lá arranjar um emprego para mim. Não. Você faz a sua promessa com Deus, mas você tem que sair da zona de conforto. Eu quero fazer a obra de Deus, não sei cantar, então faz um curso para cantar. Eu tenho vontade de tocar um instrumento, então vai fazer o curso para tocar o instrumento. Seja o projeto que Deus colocou no seu coração, que você sonha, levanta e caminha, que o Senhor vai fazer o milagre. Levanta e caminha, que o Senhor vai fazer o milagre. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? É aquelas pessoas que ficam choramingando. Diz aos filhos de Israel que marchem. Irmãos, e é verdade, nessa jornada, se nós pararmos um minuto para ficar pensando nas lutas, a gente não dá conta de caminhar. A gente tem que levantar, Antônio, e ir. Se Moisés para um pouquinho ali, aquele povo reunido já tinham começado a murmurar. Você nos tirou do deserto, lá nós comíamos isso, comia aquilo. Comia nada, irmãos, era escravo lá, comia do pior lá. E tu levanta o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. A palavra de Deus é muito simples, irmãos. É confiar no Senhor. É estender as suas mãos a Ele. E Ele vai na frente te conduzindo. Se você chegou até aqui, é porque você está fazendo isso. Se eu cheguei até aqui, é porque nós estamos fazendo isso. Então, não vamos olhar para trás. Não vamos entrar na zona de conforto, que o diabo quer jogar nós num... Ficar ali quietinho, sem fazer mais nada. Levanta, caminha, porque é preciso para que os milagres de Deus aconteçam na minha e na sua vida. Vamos ficar de pé. Escolhe uma pessoa aí.
Você vai orar por ele agora.